Boa noite, estamos abrindo mais uma live aqui pela Health 5D. Hoje nós vamos falar sobre yoga para manejo do estresse e ansiedade com a professora de yoga Thaís. E eu queria antes passar alguns recados antes de chamar ela. Chamar os nossos profissionais e colaboradores para participar da Health 5D, para profissionais da saúde integrativa que estão conhecendo a Health 5D agora, que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, estão conhecendo a Health 5D através desse vídeo. A Health 5D é uma plataforma de saúde integrativa, feita para quem acredita que a saúde precisa ser vista de forma integrada a partir dos corpos de consciência que nós temos, corpo físico, corpo mental, espiritual, corpo social, corpo emocional. Então a gente aborda todas essas partes, né? A gente não entende que o ser humano é uma coisa só, que é um corpo só, que a gente tem diversas partes sobrepostas, né? E a gente tenta abordar a saúde dessa forma. Então a gente tem algumas lives sobre assuntos mais diversos dentro da saúde integrativa, e a gente tem uma plataforma onde a gente cadastra profissionais da saúde integrativa para que os profissionais possam divulgar o seu trabalho dentro de uma plataforma especializada em saúde integrativa, né? Então, a ideia é para que os profissionais possam estar dentro do mesmo ambiente, falar a mesma língua, né? E receber e realizar indicações entre profissionais, você estar com um acesso mais facilitado para os pacientes que buscam o olhar da saúde integrativa. Então, a gente realmente construiu uma equipe multidisciplinar dentro do portal e que a gente possa realmente trabalhar essas indicações, trabalhar o olhar para a saúde integrativa. Então aqui pela Health 5D a gente está com planos de assinatura, e a gente vai dar entrada agora aos planos de assinatura, e a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente mensalmente divulga as oportunidades para que você traga o seu conteúdo, que você traga a sua forma de olhar a saúde. E dentro desse plano de assinatura, cada cliente, cada paciente, cada profissional, ele tem uma URL, que é uma página própria, né, para que você possa enviar tanto para outros profissionais, como um cartão de visita, como para outros pacientes também. E aí, quanto mais você alimenta esse perfil com vídeos, com textos, com artigos, mais as pessoas vão saber da sua forma de atuação. Então, estou chamando todos para se cadastrarem, health5d.com.br. Aqui pelo Instagram, quem está assistindo ao vivo consegue acessar pelo link da bio e você consegue acessar o site. Se você está assistindo no YouTube depois, a gente também vai deixar na descrição do vídeo a forma de fazer o cadastro, tá? E próxima notícia que eu tenho que dar é sobre a Copa, né? Então a gente está no momento de Copa do Mundo. E para quem quer ir além do jogo de futebol, do pão e circo do momento, a gente tem no Instagram da Health 5D notícias da Copa com a visão da saúde integrativa. Então é a Copa da Saúde Integrativa, onde a gente traz curiosidades sobre países que estão compondo a Copa do Mundo, né, que estão jogando futebol na Copa do Mundo, e a gente vai trazer curiosidades sobre cada país, como cada país enxerga a saúde integrativa. Então, da onde vem o óleo de melaleuca, como que a Austrália lida com a saúde integrativa. Então, tem umas curiosidades bem interessantes para quem tiver interesse de ir além do jogo de futebol. Então, vamos nós. Agora a gente vai começar a live, vou chamar a Thaís para a gente abrir a live da yoga e no manejo do estresse. Deixa eu ver se a Thaís está por aqui. Pronto, entrou. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom, Thaís? Tudo e você? Tudo bem. Muito bom estarmos aqui essa noite fria no Rio de Janeiro. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite e para falar do assunto que eu mais gosto. Que bom. Bom, eu já deixei fixado aqui na live, né? Tem uma faixinha ali escrito o e-book sobre ansiedade. É um e-book que a Thaís fez com muito carinho, sobre como você pode lidar com a ansiedade com o olhar do yoga. Então, lá nesse e-book, você pode entrar, pode clicar, né, para ter acesso ao seu e-book. E a gente tem uma técnica de respiração, me corrija se eu estiver errado, uma técnica de respiração, um áudio de Yoga Nidra, que a gente vai falar mais sobre o que é o Yoga Nidra,
e uma postura, que eu não sei repetir o nome do que é a postura, mas é uma postura do yoga que também vai ajudar a gente no manejo do estresse, correto? Corretíssimo. A postura é o Balasana, que é uma postura tanto que a gente encontra no Hatha Yoga como no Yin Yoga. Mas a gente também vai falar sobre o Yin Yoga aqui. Bom, maravilha, então vamos lá. Então, para a gente começar a falar dessa parte da nossa live propriamente dita, dado todos os recados da Hel 5D, para quem não sabe, eu sou dentista e eu lido com muitos pacientes que chegam com sintomas de ansiedade. Né? Isso é praxe no dia a dia e talvez quem não seja profissional da saúde também lide com pessoas que estão passando por momentos de ansiedade. Seja aquela pessoa que você olha e ela está mexendo na unha e ela está roendo unha. A gente vê que isso são sintomas de ansiedade. Né? Então, dentro do consultório, o que eu tenho muito é bruxismo. Bruxismo e apertamento. Isso é, assim, super corriqueiro e talvez hoje a gente esteja aí com 70%, 80% dos pacientes passando por sintomas de ansiedade. Além disso, as queixas, né? Questões para dormir, desde insônia, a dificuldade para pegar no sono, um cansaço fora do normal, né, que não melhora com nada. Mesmo dormindo, eu acordo ainda fadigado. E diversos outros sintomas físicos da ansiedade. E a verdade é que eu olho para a ansiedade e eu entendo que não é uma questão somente física, nem somente mental, que a gente precisa integrar o olhar, né? Então eu queria saber de você, Thaís, quando você escuta sobre ansiedade, o que que você entende que está acontecendo no corpo dessa pessoa? Bom, primeiro eu quero trazer, antes de falar sobre o que acontece no corpo, porque aí a gente vai estar falando sobre sintomas, né? É a gente entender que a ansiedade é algo natural do ser humano, né? Que diz muito sobre a nossa capacidade da gente se adaptar. O problema da ansiedade, ele acontece quando? Quando acontece uma desregulação, né, do sistema nervoso autônomo e a gente persiste nos sintomas de ansiedade. É como se a ansiedade representasse no nosso corpo que a gente estivesse preso no modo de defesa, ou seja, a gente está preso no nosso sistema nervoso autônomo simpático. E aí, esses sintomas, eles advêm dessa condição, né? Então, o corpo, que naturalmente passa por uma situação de estresse, se adapta, descarrega e volta calma, ele fica preso nesse modo de defesa, né? E isso traz no corpo sintomas, que são várias alterações, né? A gente tem alterações desde neurotransmissores e hormônios até fisiológicas do corpo. Então, a gente tem aumento de cortisol, aumento de adrenalina e noradrenalina. A gente tem um aumento, né, da respiração e assim dos batimentos, da frequência, né, cardiorrespiratória. E se o corpo, né, tá entendendo que você está em alerta, porque você está com uma respiração curta, alta aqui no peito, e o seu coração está batendo muito, isso representa para o corpo o quê? Estou numa situação de alerta, preciso reagir, preciso fugir. E se o corpo não sai disso, ele não descarrega, e aí a gente vem trazendo outros sintomas no corpo, né? A musculatura, ela fica tensa, porque se eu preciso reagir e fugir, os meus músculos têm que estar preparados para eu reagir e fugir. E aí a gente tem mandíbula travada, ombros tensos, a gente tem a digestão e o sono num segundo plano, porque é o modo sobrevivência ligado. Se a gente mantiver a ansiedade num nível de adaptabilidade, a gente está sobrevivendo, a gente está se cuidando, a gente está se protegendo. O que acontece é o excesso, né? A gente hoje vive num mundo em que o tempo todo a gente tem muitos estímulos. Então, o corpo ele não consegue naturalmente descarregar essa energia que fica toda presa quando você está com o seu sistema nervoso autônomo simpático acionado. Então, é um e-mail que você recebe, é uma notícia que você vê, né, alarmante, é um boleto que você tem para pagar. O cérebro, ele não sabe o que é um risco real do que é um risco por um susto que você leva.
Então, se o seu sistema nervoso ele está desregulado, o seu cérebro continua mandando essas respostas para o seu corpo que existe uma situação de perigo e o teu corpo continua reagindo a esse estresse, a essa situação de perigo. Certo? Então a ansiedade ela não acontece só na mente, né? Não. Ela vai se manifestando no corpo todo. E aí o que a gente vê são os sintomas disso acontecendo. Exatamente. A mente, né, primeiro, ela recebe os sinais que o corpo dá, né? Imagina que todos os órgãos do nosso corpo estão se comunicando com o nosso cérebro através do nervo vago. Então, qualquer estímulo, né, que o seu cérebro receba desses órgãos, né, então a gente tem aí coração. Então, se o seu coração está acelerado, o seu cérebro está entendendo o quê? Existe uma situação de risco e de perigo. Então, o corpo todo, né, como a máquina que ele tem que se preparar para aquilo que o cérebro está visando. Na Né? verdade, então são duas vias, né? É uma via de mão dupla, né? Exatamente. O corpo sinalizando para a mente cria todo o sistema para fugir, né, do perigo, e o contrário também. A mente pode iniciar o problema, né? É o boleto que eu tenho que pagar, Sim, e já gerar o descompasso do coração, né? Então é uma via que acaba indo para os dois lados. exatamente. E assim, só tem como regular se a gente puxar o freio, porque o acelerador já está ligado, o simpático está lá, a gente está acelerando. Então, a única solução é o quê? Puxar o freio, né? O sistema de calma. Tá, e aí como que a yoga vê esse sistema de calma? Bom, primeiro que assim, as pessoas veem o yoga, né, primeiro como uma prática física. E isso é só um pedacinho do que o yoga é, né? O yoga, eu digo que é um sistema que trata, né, dos princípios das nossas relações com o outro e com a gente mesmo, trata da nossa respiração, da nossa postura, que acarreta também, né, no estado de presença. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa visão do yoga, né? Eu acho que elas veem como um exercício físico. Até porque tá lá na planilhinha da academia, tem localizada, sei lá o que, yoga. E aí a pessoa acha que é mais uma forma de exercitar o corpo. E acha, inclusive, que é um alongamento, né? E que não pode fazer porque não é flexível, Sim. né? Então, isso é reduzir o yoga. O corpo, né, é a porta de entrada do yoga e é a porta de entrada por quê? Porque é o lugar de maior acesso que a gente tem, é o que é mais tangível e de mais concreto, é onde a gente sente. Né? Mas aí, voltando às 8 raízes do yoga, né? Que eu digo, o asana, que é a postura, é apenas uma delas, né? A gente tem aí a abstração dos sentidos, a gente tem a concentração, a gente tem a meditação. Para quê? Para chegar no fim disso e encontrar a autorrealização. Quando você reduz a um alongamento, primeiro, que uma pessoa pode ser super flexível, ela fazer uma prática de yoga maravilhosa, só que a mente dela pode estar a mil, ela pode estar o tempo todo, né, numa prática, está se comparando com ela e com outras pessoas, então você vê uma prática linda, só que não existe presença, não existe regulação e não existe foco. Por isso que a gente não pode restringir o yoga a uma prática física. Porque dentro do yoga, quando você faz uma postura, a postura pode ser super simples. Você não precisa ficar de cabeça para baixo, com a perna para cima. Porque o corpo é o acesso, é por onde você vai sentir o que está acontecendo. Né? Então, se você fizer uma prática de yoga muito complicada, você fica prendendo a respiração, a tua cabeça está mil. Você não está atuando no seu sistema nervoso autônomo de modo a entrar num estado de calma. Você está fazendo só mais uma atividade que vai ser superficial. Agora, quando você pega uma prática, você pode fazer uma postura, duas posturas simples, mas com estado de atenção plena, né? Plenitude, respiração prolongada e foco. Aí a gente pode começar a falar do que é o yoga e do que o yoga pode promover. Porque o yoga é uma ferramenta para mim de regulação do sistema nervoso autônomo.
E, inclusive, uma coisa que eu percebo, né, entre os meus alunos, a maioria que chega até mim, chega com sintomas de ansiedade, já não só sintomas de ansiedade, né, mas ansiedade já como um transtorno. Porque enquanto são sintomas que você reverte, é o nosso sistema nervoso ali se adaptando, reagindo, lutando, fugindo. Agora não, a gente vê pessoas, eu vejo pessoas, né, chegando até mim com vários transtornos realmente de ansiedade, não só ansiedade, né, burnout, estresse. Por quê? Porque muitos deles chegam no yoga como uma prática física, entram com aquele espírito, né, de fazer uma postura, de competir com quem está do lado. Então, essa categorização do yoga como uma prática física, como um alongamento, muitas vezes acontece com o próprio aluno de yoga. Só que aí ele está ali, né? Ele vai percebendo alguma coisa, o professor vai levando sempre uma mensagem, e aí esse aluno começa a se abrir para a experiência do que é o yoga. Então, talvez o yoga teria, se a gente pudesse categorizar melhor, ele estaria mais para o lado da terapia do que do exercício físico. Terapêutico, não terapia, né? Sim. Assim, a gente não pode substituir, Não, né? certo. Mas Mas é um encontro. a função dele é mais terapêutica do que mobilizar o corpo em si. Talvez eu me falando melhor. Você pode encontrar no yoga práticas avançadas. Eu gosto de fazer práticas avançadas, mas eu confesso que assim, na minha vida o equilíbrio surgiu quando eu comecei a casar práticas bem vigorosas e bem difíceis e avançadas com práticas mais tranquilas. E o yoga ele fornece uma coisa que eu acho encantadora, né? A gente mobiliza a energia. O asana, por exemplo, é uma postura psicofísica. Então, ele não ativa só a parte esquelética muscular do corpo. Quando a gente está fazendo uma postura, ela mexe com a nossa energia, com a energia do corpo, que são os vaios. Cada postura ativa de uma forma, a energia se concentra num lugar do corpo, em determinados órgãos, em determinadas vísceras. Então, é totalmente diferente a produção hormonal, a resposta fisiológica do corpo em cada postura. Então, você vê, por exemplo, posturas de flexão de tronco à frente, acalmam, enquanto posturas de extensão de coluna, você abre o peito, você puxa a energia para o alto, você traz vitalidade. E se você tiver essa percepção e souber o seu estado, né, principal, sentir como estou hoje, estou letárgico, estou irritado, você pode direcionar a prática que você vai fazer. Porque se você está super acelerado, se você fizer uma prática muito rápida, com movimentos rápidos, fluidos, você vai fazer o quê? Você vai trazer Acelerar mais. mais movimento para a tua mente. Numa contrapartida, se você tiver muito letárgico e você for fazer uma prática de permanência longa, você vai ter vontade de deitar ali e de dormir. Então, o yoga é tão inteligente que se você souber reconhecer no próprio corpo o que você precisa, você pode trazer como remédio o yoga. É interessante. Então, a gente começou, né, falando sobre como a mente e o nosso próprio corpo manda os sinais e ativam os sintomas de ansiedade, né? Isso, dentro do que eu aprendi, do que eu estudei, a gente chama até de psiconeuroimunologia, né? Que você Biologia. Imunoendocrinologia, psiconeuroimunoendocrinologia, que é todo esse eixo, esse sistema fazendo todas as alterações no corpo. E aí o que você estava me trazendo é que a yoga pode reverter esses efeitos a partir do movimento no corpo, né? O movimento do corpo, as posições, né? Os asanas, como você fala, elas podem ativar mecanismos no corpo para desacelerar, para ir no caminho contrário. É isso, mais ou menos? Sim, mas não só pelo movimento, né? Porque vamos lá, cada modalidade vai trabalhar a respiração de um jeito, de uma forma. Então, modalidades em que o movimento é muito rápido, a respiração é mais rápida. Enquanto que, por isso que acelera, né? Quanto mais rápido você respira, mais você está oxigenando o seu cérebro. E o seu cérebro está reagindo
com a quantidade de oxigênio, de energia que ele está recebendo. Então, a musculatura está completamente engajada nisso, você está produzindo os hormônios. Agora, quando você faz práticas de permanência mais longa, o que acontece? Você costuma prolongar a respiração. Então, há uma. E a exalação, principalmente prolongada, o que ela causa? Uma ativação do nervo vago. E aí, o que acontece? Você reduz a atividade do quê? Do cérebro, então você passa a produzir menos cortisol, menos adrenalina, menos noradrenalina, e aí você começa a produção de GABA, você começa a disponibilizar a serotonina. Agora, a chave não é o movimento, é a respiração. Que a respiração é o que leva ou não a energia para o cérebro. Se o cérebro está recebendo muita energia, ele interpreta isso como: estou recebendo muita energia aqui, porque está acontecendo alguma situação de risco, eu preciso alimentar esses músculos, porque precisa de uma resposta imediata. Então, quando alguém reduz o yoga a um alongamento, a uma prática física, eu acho que é muito, muito raso. Por quê? Porque, primeiro de tudo, vem a respiração. Ninguém pratica yoga sem respirar. E a primeira alteração que eu sinto no meu corpo, e que eu vejo nos meus alunos, e que eu vejo que é a mais fácil, né, da gente fazer, porque a gente, embora a respiração seja involuntária, a gente pode voluntariamente, ao perceber, modificar a forma que a gente está respirando. E aí a gente muda toda a biologia do corpo, né? A fisiologia do corpo. Certo. Então, assim, então pelo que você disse, que você falou que uma pessoa pode fazer os movimentos perfeitos e não viver o yoga. Então, o contrário pode ser verdadeiro, da pessoa não fazer movimentos e ficar mais na respiração e viver o yoga. Com certeza. Porque o yoga não se restringe. Você tem, inclusive, práticas de yoga que você não usa o movimento físico. Eu conduzo uma prática de Yoga Nidra que o corpo é em Shavasana, né? A postura do morto. Então, É em fala, explica o relaxamento. que é Yoga Nidra, para quem não conhece. Yoga Nidra é uma prática de relaxamento profundo em Shavasana. Não existe nenhum movimento do corpo. Hoje é muito estudada pela ciência, né? Ela está até um pouco famosa porque a ciência encontrou no Yoga Nidra, né, um outro tipo de prática que foge da filosofia, mas tem o mesmo sentido, né? Acho que os mesmos princípios, né? Só a forma de conduzir que é diferente, que é o Non-Sleep Deep Rest, que é a prática do quê? De você fazer um descanso profundo, que se assemelha ao estágio de sono profundo. Então, é uma prática de pratyahara, de abstração dos sentidos, que a gente traz como único sentido que fica ativo ali a audição. A gente tem um relaxamento profundo do corpo, mas a mente consciente está ali. É como se a gente estivesse oscilando entre a vigília e o sono, e chegasse no estágio de sono profundo, que é onde a gente tem a produção de GABA, a gente tem a disponibilização de serotonina, a gente solta ali na prática, né, muitas coisas ali que estão armazenadas no inconsciente, no subconsciente. E o Yoga Nidra, você vê, não tem movimento do corpo, mas existe o quê? O Respiração. relaxamento. O E tem relaxamento uma, tem uma guia, tem um tem guia. tem várias etapas, né? E a primeira delas é o quê? É você trazer o aluno para o estado de calma e para a postura de Shavasana. Depois é o quê? O relaxamento do corpo. A gente começa pelo corpo por Fala, quê? fala o que é a postura do Shavasana para quem não conhece. Postura do cadáver e a gente deitado com a coluna toda apoiada na superfície, pode ser o chão, pode ser o colchão, com as pernas afastadas e os braços ao lado do corpo, com as palmas voltadas para cima, como se você estivesse dormindo em decúbito dorsal, com os olhos fechados, não existe movimento. E aí, depois de entrar nessa postura, o que a gente faz? Aí a gente começa por onde? Pelo corpo físico, que é o aspecto que a gente tem, que é o mais acessível e o que entende a segurança.
quem primeiro entende a segurança não é o cérebro, é o corpo. O corpo, ele reconhece os sinais, o cérebro reconhece os sinais do corpo de segurança, recebe esses sinais, e aí, a partir desses sinais, ele muda completamente o funcionamento dele e a reação dele. E aí, depois que você relaxou o corpo, né? E aí alterou o quê? Quando você relaxa o corpo completamente, você já tem um prolongamento da respiração. Coração e respiração agem sincronicamente. Então, prolongou a respiração, batimento também está mais prolongado, menos acelerado. E aí isso já provoca as respostas no cérebro, né? Você tem um relaxamento muscular de estar ali solto da prática e o cérebro reduz cortisol, todos os hormônios relacionados ao estresse e à ansiedade e começa a produção dos neurotransmissores, né? Que não para É o aí, né? caminho contrário do que a gente colocou antes. Completamente, exatamente. E aí depois você faz o quê? Você traz a consciência. A prática de Nidra é o seguinte: você vai trazendo a consciência para um lugar, relaxa profundamente esse lugar, vai conduzindo para o outro. E aí você leva para o quê? Para o corpo da energia, né? A energia é o quê? Respiração, é o ar. Então você leva a consciência do indivíduo para quê? Para a forma que ele está respirando. Então, você vai conduzindo de forma o quê? A deixar a respiração prolongada, a sentir o que a respiração traz no corpo. Porque se a gente faz uma respiração curta, é como se a respiração estivesse presa no peito. Uma respiração prolongada, você sente ela em 4 centros do corpo: umbigo, peito, garganta e narinas. Então, a gente vem trazendo essa consciência, vem relaxando, solta a consciência disso, e aí a gente traz a consciência para o quê? Para o aspecto psicoemocional, né? O que eu estou sentindo, quais as sensações que eu tenho. Porque assim, o tempo todo a gente está ali evitando sentir, né? Por quê? Ah, sentir raiva é ruim, sentir tristeza é ruim, sentir alegria é bom. Primeiro, que nada Julgamento, que né? seja o extremo, né? E assim, uma emoção é o polo oposto da outra. E a gente tem tudo ali, né? Então, a gente traz o que nessa etapa? Você sair de um polo para o outro. Quando você chega num extremo, e aí um organismo saudável, ele mostra isso, né? Não só no aspecto de energia, de você ir no auge da energia e depois precisar descarregar, assim como da emoção. Você precisa ir no auge da emoção para depois descarregar. E a gente, o tempo todo, o que a gente faz? Assim como a respiração. A gente segura, a gente prende. Então, é trazer para o cérebro, né, essa memória do que ele já sentiu. Então, é natural que você sinta, por exemplo, peso e leveza. É natural que você sinta tensão e relaxamento. É natural que você sinta rigidez e flexibilidade. São estados, não é o que você é. E, por último, o que a gente faz? A gente traz visualizações que são os novos comandos, inputs que a gente traz para o cérebro, né? E aí que eu acho fantástico, porque a neuroplasticidade é exatamente isso. É você ensinar para o cérebro um novo caminho. Durante a prática, essa é uma prática que se assemelha a uma hipnose. Então, a gente vai liberando condicionamentos, né? Do inconsciente, do subconsciente. Nas visualizações, é como se você trouxesse um novo caminho, né? Então, você traz imagens positivas, objetos. É como se você trouxesse para o cérebro uma nova referência. Que, como eu disse anteriormente, o cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Mas quando um cérebro está ligado, né, no modo ali de luta ou fuga, ele só pensa em tragédia, em coisa ruim. Então é o quê? É você trazer novas referências para o seu cérebro. Por quê? Para tirar ele exatamente dessa referência que ele tem do mundo atual que a gente vive, que é o quê? Notícia ruim, pressa, urgência, medo. Então é uma Então, ferramenta de autorregulação também. nossa, para mim, assim, sinceramente, de todas as que eu atuo, né, que eu me especializei, Yoga Nidra, para mim, é a mais fantástica, né? Modificou a minha vida, modificou a vida de muitos alunos, né? Ela traz muitos insights para autoconhecimento, é maravilhosa, né? E para redução de ansiedade, estresse, é fantástica. E Inclusive, eu fiz uma pós de neurociências e o meu trabalho na pós foi sobre ansiedade, estresse e a atuação, né,
no Yoga Nidra. O Yoga Nidra como manuseio do estresse e ansiedade. Porque assim, eu fiz esse estudo durante quase 2 anos. Hoje meu grupo tem 350 alunos, mas foi um grupo que começou com 5 alunos, eu fazia práticas semanais. Então foi um trabalho de formiguinha, mas que eu vi, né, a mudança. E uma coisa que eu acho interessante é que isso é mensurável. Porque antigamente, o que que acontecia? As pessoas ligavam muito o yoga ao misticismo. Hoje o yoga é mensurável, porque se você se você for medir algumas coisas, né, do seu corpo, você consegue verificar que após uma prática de yoga, você tem a redução do cortisol, você tem, né, o aumento da variabilidade da frequência cardíaca, você consegue perceber o aumento de GABA. Então, o que que acontece? Muitos alunos que eram céticos entraram pelo Yoga Nidra. Por quê? Coloca um relógio lá para dormir. Perceberam o quê? A qualidade do sono melhorou muito, porque Essa aula ela acontece antes de dormir, é isso? não necessariamente. Ela pode ser feita a qualquer momento. Eu conduzo ela de noite, porque meus Esse alunos grupo, esse é grupo é à noite. inclusive, eu conduzo essa prática pela plataforma da Track and Field, uma vez ao mês. Mas por que que eu faço de noite? Porque muitos alunos já têm a correria do dia a dia, estão com uma dificuldade tremenda para dormir. Então, você fazer a prática, né, muito próxima do horário de dormir, você já está. Porque o corpo está ali em alerta. Não tem como você falar para um corpo que está o dia inteiro em alerta, falar assim, olha, relaxa, Agora para. agora para, que ele não vai parar, ele vai continuar. Então, o que acontece? Se você faz a prática, você está levando o corpo, o sistema todo, para esse lugar. Ele vai entender que agora é seguro pausar, que agora você pode realmente relaxar, porque não existe risco e não existe perigo. Então, respondendo a pergunta ali, qual o melhor caminho para começar, talvez seja pela Yoga Nidra. Depende. Depende, porque assim, uma pessoa que esteja com a mente muito acelerada, o que que acontece? Ela vai chegar numa prática de permanência, porque essa prática é de permanência, você fica imóvel o tempo todo. O que que vai acontecer? Ela vai ficar mais irritada ainda. Então, depende da pessoa, depende do momento, né? Na hora de dormir, né? Antes de dormir, a gente deve fazer práticas mais relaxantes. Agora, por que que muitas pessoas conseguem desestressar fazendo atividades de impacto, como corrida, como luta? Porque elas estão num limiar de ansiedade tão grande que elas precisam fazer o quê? Descarregar. É como se a gente estivesse numa montanha russa, tá? Eu falo muito isso, eu faço essa metáfora. A gente está lá, numa montanha russa, a gente tem uma curva que chama curva de carga e de descarga. Então a gente está subindo essa montanha russa. O ápice, quando a gente está lá em cima, é a ansiedade. Imagina que o carrinho para lá no alto. Então você tem o quê? Tensão, estresse, ansiedade. Naturalmente, numa montanha russa, o carrinho está subindo, Vai cair. ele vai cair e vai descer. É o natural. A gente sobe e desce, sobe e desce. Quando a gente está desregulado, a gente pode parar aqui em cima e a gente pode parar aqui embaixo. Que é aquele corpo que já está completamente fadigado Aí já é o burnout, já é exaustão. e exausto, né? E assim, a gente acha que uma coisa é completamente contrária à outra. Não. Uma coisa é resultado da outra. E são dependentes, porque se você está num grau de ansiedade por muito tempo, quando você cair, você não vai conseguir sair dali. Então são extremos, né? São polos opostos, mas da mesma dor, E né? aí, para cada polo, para cada queixa, teoricamente teria uma indicação de uma forma de você iniciar o yoga. Por isso que é importante, né? A sensibilidade do professor ou do profissional, né? De escutar o que o outro está falando, para ver o que o outro precisa, e também um autoconhecimento, né? Porque a maioria das pessoas nem se conhece para dizer o que está sentindo. Uhum. Então, tem gente que, por exemplo, não sabe que respiração acelerada e o peito oprimido, que isso é sintoma de ansiedade, acha que está tendo o quê? Um infarto. Então, autoconhecimento, escuta e sensibilidade do profissional para verificar ali em qual estado meu aluno está. E também lembrar, né, que
a gente altera os nossos estados. Então, um dia eu posso estar mais agitada, eu tenho mais coisas para fazer, eu tive uma notícia complicada. Então, eu preciso de algo que me leve para esse estado de calma. Mas no outro dia eu posso estar completamente letárgica, desanimada. Então, qual prática eu vou oferecer? Uma prática que dê vitalidade, que dê coragem, né? Inclusive, a gente pode fazer isso só com respiração. Né? A gente tem respirações que atuam ali no nervo vago, e a gente tem respirações que elevam o batimento. Então, é isso aí. Cada necessidade vai ter uma indicação diferente, né? E aí Exatamente. eu trazendo assim para minha prática, né? Como eu recebo esses pacientes que geralmente estão com esses sintomas de ansiedade já no físico, muitos nem reconhecem que tem, né? Tipo assim, tô rangendo dente, é o quê? Vê o meu dente aí se tem alguma coisa. E na verdade eu falo, não, isso é um sintoma da ansiedade. Usar uma placa não vai resolver o seu problema, porque você vai continuar, né? Se a gente for É. na raiz do problema, a raiz do problema não é dentário, a raiz do problema é uma questão emocional. E aí essas pessoas elas têm uma dificuldade em é, levar isso para a prática, né? Então assim, então eu estou ansioso, eu vou ver se eu consigo relaxar, vou tirar férias, vai melhorar. E por que que isso não resolve, né? E eu falo assim, não, você precisa buscar uma forma de você aprender a lidar com o estresse, porque ele vai acontecer. E aí me fala um pouco da yoga como essa ferramenta para lidar com esses momentos, porque foi o que você falou, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter os opostos, e eu acho que o importante é a gente aprender a estar no momento lá no pico da montanha-russa, e o que, que eu vou fazer, e estar vivenciando os polos opostos ali, né, da alegria ou da tristeza, e o que, que eu vou fazer. Então, como que a yoga trabalha essa ferramenta, né? Como que a gente consegue falar com um paciente desse, uma pessoa que agora está aqui assistindo a gente e é ansiosa e recebeu a indicação de falar, vai fazer yoga. Está ansioso, vai fazer yoga, você está precisando fazer yoga. O que, que seria isso, né, na prática? Então, primeira coisa que eu diria é a neuroplasticidade, né? É você mostrar para o seu cérebro um caminho diferente do que ele conhece. Porque quando a gente chega já no sintoma, significa que isso já vem se repetindo, porque ninguém tem bruxismo do nada, né? Por um dia de ansiedade. A gente vê que isso é um somatório. Então, o corpo, o cérebro entende isso, né, como uma condição já instalada. Então, qualquer referência que você tenha parecida, o cérebro vai reagir no estado de luta ou fuga. O A padrão, mesma né, coisa, que ele conhece. padrão que ele conhece. Então, o yoga, primeiro, ele ensina o cérebro outros caminhos, né? E aí você aumenta o repertório. Então, não tem só o caminho da ansiedade. Então, e outra coisa, né? Quando você está fazendo uma prática de yoga, você precisa de presença na postura e respiração. Então, você já está mudando a biologia do corpo. E o estado de presença, o foco é de entender o que você está sentindo, Eu né? acho que talvez a maior dificuldade das pessoas, né, ao entender, né, de quando a pessoa fala tá ansiosa, vai fazer yoga, é falar assim, mas como que um exercício físico vai fazer isso? E o que você está trazendo é exatamente isso, que não é o exercício físico, né? É tudo que está envolvido. Não, mas assim, vamos lá, né? A prática de exercício físico, ela é muito importante Sim, também mas o que eu para digo da manter. yoga no sentido da ansiedade. Ela Sim. não vai substituir o seu exercício físico que você já faz, né? Ou a sua academia, a sua caminhada. É um extra no sentido de trabalhar essa ferramenta do corpo. Tem gente que não tem tempo e faz a yoga como a atividade, porque assim, Então, ela pode ser trabalha o também. corpo, ela Entendi. trabalha o corpo, né? Agora, o que acontece, né? A gente não, a gente tem que trabalhar não só flexibilidade, não só força. Então, por isso, a gente tem várias modalidades que trabalham coisas diferentes. A outra modalidade que eu trabalho, que é em yoga, a gente trabalha a face e os tecidos profundos. Então, se você. O yoga pode ser o complemento. Ou você pode fazer várias modalidades em que você trabalha o corpo de forma integral, global, né? Que você não trabalhe só força, que você não trabalhe só resistência, que você não trabalhe só o equilíbrio. Então, por isso, o bom é o quê? Um olhar atento de um profissional que entenda do que está fazendo,
né? E que entenda que o ser humano ele não precisa de uma coisa só, né? E que muitas vezes a necessidade ela vai variando de acordo com o estado do aluno, né? O estado que ele chega, psicoemocional, ou o estado, inclusive, físico, né? Um aluno que está lá super cansado, estressado, você vai dar uma prática para derrubar. Porque o Uhum. yoga pode ser muito difícil, pode ser muito fácil. E às vezes a dificuldade não é nem na postura, porque às vezes é mais fácil para alguns fazer uma prática muito avançada, porque é rápida, então a mente está ali e você você tem o tempo de se distrair. Você está focado na postura, então você distrai a mente. O que acontece é que algumas modalidades de yoga é necessário o silêncio e a permanência. E eu vejo a dificuldade maior dos alunos nessas práticas. Aí eu vejo o quê? É o que ele mais precisa. Porque É, se eu o ia falar isso, aluno essa dificuldade do ficar parado, né? não Da, ficar parado, exatamente. Se você não consegue ficar parado, isso já traz, né, a situação de, opa, por que que eu não consigo ficar parado? Então, talvez o que eu precise seja mais ficar isso, parado. ficar parado. Porque é o quê? É você ficar em silêncio e é você se ouvir. Então, é ouvir os desconfortos que a sua mente te traz, é observar, né, o que o teu ego tá ali o tempo todo falando. Então, às vezes, a dificuldade é nas práticas que você olha e acha as mais fáceis. Por quê? Porque o yoga não é só sobre o corpo. Envolve a mente, envolve a espiritualidade, envolve o psicoemocional. Certo. E aí, essa yoga, onde a gente tem essas posições, os asanas que você fica mais parado, seria o Nidra também? Não. Não, o Yin Yoga. In São Yoga. Yin Yoga. É uma modalidade que vem da medicina chinesa, né? E trabalha os meridianos e atua na fáscia e nos tecidos profundos. Então, a fáscia, a atuação na fáscia, ela não depende de força, ela depende de permanência. Então, e você precisa do quê? De hidratação da fáscia, das articulações, dos ligamentos. Então, é uma prática excelente para quê? Para prevenir lesões, para relaxamento e ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. E são as mesmas posturas da prática de Hatha Yoga, só que sentadas ou deitadas. Então, a gente tem uma única postura em pé em yoga e num ritmo mais lento. E não existe o objetivo de ativação muscular. Então, é o relaxamento máximo, é você chegar no seu limite sem ativação muscular. E É como se você. permanência. E aí E para o quê? permanência longa. Então, é você permitir que uma postura chegue no teu corpo e não que você vá até a postura. Então, o objetivo diverso. Na prática de Hatha, na prática de Ashtanga, você chega na postura, constrói a postura. No Yin Yoga, não. Você deixa a postura chegar até você e com paciência e permanência, o que que acontece? O corpo vai relaxando e você vai aumentando a sua tolerância, o seu limite. E, né, voltando, a gente não fala só sobre o aspecto físico. Essa prática, ela, novamente, é uma prática muito direcionada para o sistema nervoso autônomo, de regulação. Então Porque a gente ela vai trabalhar toda a questão da ansiedade, ela vai trabalhar a respiração, ela vai trabalhar a questão da pessoa não conseguir ficar parada, né, dela não ter esse momento de pausa e talvez trabalhe até a presença, né, o que a gente fala, né, porque a ansiedade é a pessoa querer falta viver de o futuro, presença. né, então também Exatamente. trabalha a presença. Você falou do Nidra, trabalha o sono, né? O Yin vai trabalhar as fáscias, a parte dos meridianos, que eu acho super interessante. Então, assim, ela é muito ampla, né? Você tem muitas possibilidades dentro do yoga. Então, eu entendi bem a questão de depende do que a pessoa precisa, né? Ela vai começar, depende. Se ela está em depressão, ela vai para uma aula. Se ela está ansiosa no último e não fica parada, é outra indicação, né? Exatamente. Porque senão, o que que vai acontecer? Não vai existir constância. Ela vai chegar e vai falar assim: isso não é para mim. Não é Por para isso mim, que não vou você me vê muito, identificar, né? por isso que você vê muita gente, a yoga não é para mim, porque acha que yoga é sobre flexibilidade. E a Não, maioria das e a aula da pessoas, academia, aquela aula que tá ali que todo mundo faz igual, né?
Exato, né? E que existe uma aqui no Rio, né? A gente tem um culto ao corpo muito grande, a gente vê, né, que existe uma relação ali de competição. Então a pessoa entra, às vezes ela cai numa prática que é avançada e ela nem sabe. Tem práticas, por exemplo, que a gente não consegue uma prática de vinyasa, é uma prática rápida, então a gente não consegue conduzir todos os membros que a gente vai usar para uma postura. Então, para uma pessoa que nunca fez, se você chegar para ela e falar assim, cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para o alto, guerreiro um, ela não vai entender. Tudo bem que o professor vai fazer, mas entre uma postura ou outra é como se fosse uma dança. Então ela não vai conseguir fazer e não tem o tempo de falar. Posiciona a mão, as mãos afastadas na distância dos ombros, abre bem as mãos para tirar o peso dos punhos, deixa os pés afastados na distância dos quadris, leva o quadril lá para o alto, fazendo um V invertido com o corpo. Então, o que que acontece? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Primeiro, você vai numa academia, a aula está pronta, né? É coletiva. O professor está dando aquela modalidade, então aquela modalidade é assim que se conduz. E aí o que acontece? Uma pessoa que nunca fez cai naquilo que E é, acha super complexo, que é que a também yoga. Agnes está Não, colocando. É. que é também yoga, porque eu gosto de falar que postura é yoga, também é yoga, mas não só. Uhum. Então, por isso que precisa desse olhar, né? Uma mente aberta. As primeiras aulas, eu sempre recomendo que ao invés de chegar para fazer uma aula coletiva, faça uma aula com um professor particular. Para você entender, conversa, quais modalidades. Qual modalidade tem mais a ver comigo? Eu tenho uma super flexibilidade ou eu não tenho nenhuma flexibilidade. Isso vai ser um incômodo para mim. Eu tenho lesões. Então, se Eu eu não tenho durmo. lesões, então é isso, né? Não é chegar fazendo qualquer coisa. Ah, vai fazer yoga. Não, não é vai fazer yoga, é como fazer yoga. Com quem fazer yoga? Qual modalidade de yoga pode ser boa para mim nesse momento? Porque a gente é estados, né? Nós somos estados, a gente não. Porque a nossa essência é uma, mas a forma que a gente está, se eu estou ansioso, se eu estou irritado, isso é o estado que eu estou, que se modifica o tempo todo. Certo. E aí, então, vou mudar a minha indicação. Em vez de falar vai fazer yoga, procura um professor particular para te orientar dentro do yoga como que isso pode te ajudar a lidar com a ansiedade. Né? Então, é diferente. E aí, a aula coletiva, talvez ela não sirva e você vai achar que é complexo, você vai achar que não é para você, porque você não tem a flexibilidade. Então, acho que o nosso papo aqui ampliou muito o olhar sobre o yoga dentro desses aspectos da regulação do corpo, né, do sistema nervoso central, dessa parte da ansiedade, de toda a questão das cascatas hormonais, né, que são acionadas com o estresse e que podem ser desacionadas com a prática da respiração, dos exercícios. Mas se você pudesse, assim, para quem está assistindo agora, e que vive em estado de alerta, que eu não consigo nem ouvir essa live porque é devagar, eu preciso ouvir em duas vezes, ou né, aquela coisa da pessoa que está sempre acelerada. Como que ela pode começar? Eu preciso começar, eu não consigo pensar em fazer yoga, porque tem isso. Né? Eu não consigo parar para pensar em fazer uma yoga. Onde que eu começo? Bom, assim, primeiro que a respiração eu acho a resposta mais rápida, mas antes disso, né? Eu acho que quando você está num nível de aceleração muito intenso, a gente precisa descarregar antes. E o que acontece? As pessoas não descarregam e querem fazer uma prática de yoga, por exemplo, meditativa, sentam para meditar. Vai ser insuportável, porque a mente tá. Então, primeira coisa, né, é buscar uma atividade que te descarregue, realmente descarregue a energia, mobilize a sua energia, para então, né, porque você descarrega o corpo, você descarrega a mente. E do yoga, a primeira ferramenta, antes de tudo, que você pode fazer em casa, respirar. Você pode respirar sozinho, é uma coisa que você faz involuntariamente, automaticamente, mas que você pode controlar a forma que você faz. Então, assim, respira, mas respira de forma correta. Entenda as ferramentas que você tem, né, dentro do yoga pranayama, que pranayama são as respirações.
É um caminho possível e que você pode fazer por 5 minutos. Porque muita gente fala, ah, não vou fazer porque eu não tenho tempo. Você tem 3 minutos do seu dia. Eu tenho feito no meu perfil do Instagram, pelo Stories, todos os dias, o Respira Comigo, que é o quê? Cada dia eu trago uma respiração para acalmar o sistema nervoso. Eu conduzo, né, ensino e direciono, né? Óbvio que não é você fazer uma ou duas respirações, é aquilo. Você está ensinando o seu cérebro. Então, a constância é importante. Vou fazer pequenas pausas durante o dia para aplicar, seria interessante. Sim, sim, exatamente. É você treinar. Você está treinando o seu cérebro um novo caminho que você apresentou para ele. Então, começa pelo básico. Ah, tem aversão a ouvir falar de yoga? Começa a respirar. Tá? E como que seria uma prática de respiração para gente, já que você faz a do seu Instagram, Eu vou fazer, faz uma vou fazer para aqui gente. eu vou fazer a respiração aqui, 478, que é a respiração do reset do sistema nervoso autônomo. Ela funciona da seguinte forma: a gente inspira pelas narinas em 4 segundos, a gente sustenta a respiração, né? Os pulmões cheios de ar, 7 segundos, e aí a gente solta pela boca em 8 segundos. E quando soltar pela boca, a gente vai trazer a língua atrás dos dentes superiores, Certo. empurrando, tá? Isso aqui tem quando a gente faz isso na língua, posiciona a língua, a gente está fazendo uma ativação do nervo vago também, tá? Então a gente vai inspirar. Eu vou fazer a contagem, então a gente vai começar inspirando pelas narinas. Então inspirem 1, 2, 3, 4. Sustenta 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exala em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E repete pelo menos por 5 minutos. E vocês já vão perceber, né? Não é Uma fácil. alteração. Não é fácil, porque a mente está o tempo todo lembrando alguma coisa, a gente se distrai, aí a gente se esquece de exalar, a gente esquece de sustentar, a gente se perde no meio da contagem. Mas lembrando, tudo é treino. O É. cérebro, o cérebro aprende um novo caminho, né? Então, de errar é como se fosse, né? De tijolinho em tijolinho que a gente vai errando, mesmo assim a construção acontece. A gente erra, vai lá, volta. Então, é insistir, né? É difícil. É 4, 7, difícil. 8, isso. 4, 7, 8. Inspira em 4, segura 7 e exala Solta em pela 8. boca. Isso, solta pela boca em 8. A gente solta pela boca, por quê? Pela boca a gente consegue eliminar mais do que pelas narinas, né? O espaço ali da boca é maior do que o das narinas. Então, todas as vezes que a gente precisa exalar uma quantidade de ar maior, a gente faz pela boca. Se não, pelas E narinas. com a língua no céu da boca. E isso é bom também que desencosta os dentes. Ao mesmo tempo, Então, quando a e para o língua nervo vago. atrás do dente de trás, você desencosta os dentes. É, exatamente, ativa o nervo vago, então você tem o relaxamento da mandíbula, do pescoço, né, dos ombros. Então essa é uma prática maravilhosa que qualquer um pode fazer. Ela é conhecida como reset do sistema nervoso autônomo porque ela é rápida. E é como se você automaticamente fazendo, você saísse do modo simpático para o E ativa o parasimpático. parasimpático. Maravilhoso. Muito bom. Exatamente. Então já é um começo. Antes de começar as práticas, a gente já conseguir trazer esse reset para o corpo, né? Então a gente está caminhando para o final, já estamos com quase uma hora de live. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem vive cansado, ansioso e desconectado do corpo, qual seria essa mensagem? Bom, que o corpo é a porta de entrada, né, para a gente se conhecer e que não existe outra forma do que a gente escutar o próprio corpo. O corpo ele traz sintomas, mas o que a gente faz com sintomas? Então,
as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma podem interferir nisso e a gente pode modificar o estado que está o nosso corpo. Então, o recado é, primeiro, se percebam, sintam e tomem todas as decisões necessárias para mudar esse estado que a gente, né, atualmente a ansiedade é uma coisa global, né, é atual, é a doença do século. Então, se você está percebendo isso, qual é o passo que você vai dar? Então, autoconsciência e autorregulação, que pode ser através do yoga e pode ser também através de outras, né, outras fontes. Certo, existem outras técnicas, né, que trabalham também de uma forma diferente, mas trabalham também essa questão da ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o desligar, né? Se a ansiedade liga, a gente precisa desligar o corpo, né? Então, essa live para mim foi muito esclarecedora, porque a gente trouxe muitas questões do yoga que a gente tem os preconceitos, né? Sobre a yoga ser um movimento do corpo, de ser uma questão de flexibilidade, a dificuldade do ficar parado, a yoga como ferramenta para o sono, né, que também foi uma das coisas que a gente abordou. Então, para quem vive cansado, para quem deita não consegue dormir, se a mente não desliga nunca e o corpo está exausto, se você dorme, mas acorda exausto, né, ainda acelerado, eu acho que a yoga é uma ferramenta interessantíssima da gente testar, né? E da gente permitir que o nosso corpo aprenda essa ferramenta, né? Como uma forma de lidar com a ansiedade, porque ela vai acontecer, né? O nosso corpo a gente vai viver situações que vão acionar esse ponto, esse gatilho, e aí vem a questão: eu faço o que com isso, né? Porque é adaptativo. A gente tem que ter esse sistema, né? A gente tem esse sistema porque é ele que faz a gente sobreviver. Sim. Só que a gente está permanentemente nesse sistema vai levar a gente ao colapso, né? Então, é saber sair, é dar ao cérebro, né, um outro caminho, um novo caminho. E muitas vezes uma pessoa que está muito ansiosa, muito cansada, né, ela acha que ela não tem força de vontade para fazer as coisas. Não é. É que o corpo ele saiu, né, daquele estágio de energia muito, muito alto e ele foi, né, na montanha russa. Ele foi Lá lá para embaixo. depressão, para exaustão profunda. Então a pessoa realmente não tem a capacidade de reagir. Então, é entender que não você não está falhando por isso. Não, eu tenho um estado aqui crônico que precisa ser tratado. Que eu não estou com preguiça, que eu não sou preguiçoso, não me falta força de vontade. Não, meu corpo está em alerta. Né? E eu preciso de uma ajuda, né? E não de um remédio no sentido de tratar um sintoma, né? Mas de algo que te regule para você entender a causa e toda vez que acontecer algum gatilho, você saiba fazer o manuseio disso. É uma ferramenta, né? Para que te ensine a Ferramenta. lidar e para o cérebro um caminho diferente, né? Então, Exatamente. achei muito bom. Agradeço demais, Thaís, suas explicações. Lembrando que o e-book sobre ansiedade, sobre muito do que a gente falou aqui, está disponível no link. Para quem quiser, pode baixar o e-book e vai ter acesso a uma técnica de respiração diferente dessa do 478, Thaís. Eu não me lembro se é essa ou se é a respiração do quadrado. Eu Tá. acho que é essa, eu acho que é essa mesmo, tá? Não Então, tenho certeza. então lá vai ter a técnica de respiração, tem um link com áudio de uma aula de Yoga Nidra, que é essa que a gente pode ouvir antes de dormir também, né? Pode ser feita a qualquer momento, mas ele vai trazer um estado de relaxamento parecido com aquela parte da vigília, né? Antes de dormir, então que isso já Entre a vigília, aciona não, é entre a vigília e o sono. isso. Então, a gente vai, é como se a gente fosse naquele estágio de sono profundo e Pré-sono, voltasse. tá? A gente fica oscilando. Tá. Então, tem um áudio também no e-book, tem a Tem um técnica de vídeo. respiração e tem a posição.
O asana. Shivalasana, para fazer na cama também, antes de dormir, ou qualquer momento do seu dia pode ser feita no chão, mas na cama principalmente, antes de dormir, que Olha, relaxa já, também. já foram várias ferramentas, fora a respiração que a gente fez aqui, que a Thaís ensinou. Então, no momento daquela ansiedade, daquela, né, a falta de ar, tentar parar, respirar, lembrar do que a gente falou aqui. E quero agradecer a Thaís e a todos que estiveram aqui com a gente, quem está assistindo a gente depois, a live gravada no YouTube também. Aproveitem para conhecer a Health 5D pelo site www.health5d.com.br. Lá tem diversos profissionais que abordam a saúde integrativa, que olham para o ser humano sobre todos esses aspectos, né? E eu acho que um dos nossos maiores desafios do momento é realmente integrar essa conexão do corpo, da mente, do sistema nervoso, de tudo isso. E a yoga é uma ferramenta incrível que traz esse caminho para a gente. Então, lá no site da Health 5D você vai encontrar o perfil da Thaís. Ela dá aulas de yoga, além de outras coisas de neurociência, de uma infinidade de abordagens, né, Thaís? Então, tá lá o perfil e tem outros profissionais. E se você é profissional da saúde, pode se cadastrar também e ser encontrado por quem está buscando por profissionais da saúde integrativa que olham para o ser humano como você olha. Então, traga o seu perfil, traga o seu diferencial. Se você quiser fazer uma live com a gente, também se coloque lá à disposição. E nós somos a Health 5D e estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.